Começou uma conversinha de que Ciro Gomes pode vir a desistir e entregar os pontos em prol de Lula, em prol da tentativa de uma vitória em primeiro turno do candidato petista. Ciro veio às redes, gravou um vídeo com sua verve, com sua contundência usual, negando de forma bastante enfática tal hipótese. Mas na boa, alguém duvida que tem muita gente querendo puxar o tapete de Ciro Gomes? Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Eu começo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, inscreva-se agora aqui no canal. Sim, minha filha, clique aí no sininho, ative as notificações. Pô, isso é importante demais. Clique no sininho, ative as notificações, se inscreva e, se puder, se transforme em membro. A partir de R$3 você já vira membro aqui do canal. Tem uma galera, uma rapaziada que já tá se inscrevendo já. Já estamos aí com um número bastante legal de inscritos. Semana que vem começam as lives exclusivas para membros do canal, beleza? Bora começar a falar sobre Ciro Gomes, PDT, Bolsonaro e Lula. Ninguém nega, ninguém duvida da determinação e da qualidade de Ciro Gomes. É impressionante que até mesmo seus adversários falam isso. Eu estava vendo a entrevista, sabatinas que o UOL fez com os presidenciáveis e o candidato do Novo, o Dávila, Luiz Felipe Dávila, reconheceu essa virtude, essa qualidade. Falou, discordo do que ele fala, mas há de se reconhecer que o Ciro tem um projeto. Isso é impressionante, até mesmo essa parte da direita que discorda frontalmente. Veja você, na Faria Lima, o Lula é menos detestado que Ciro Gomes. Ciro Gomes consegue ser mais detestado pelo mercado do que o Lula, porque o Lula todo mundo sabe que é o conciliador. O Ciro, pelo contrário, ele tem um projeto e já tem um histórico de realizações no Ceará, em Fortaleza, e publicou um livro em que ele fala claramente o que ele pretende para o país, que os interesses, as ideias do Ciro conflitam diretamente, de forma realmente muito antagônica, com aquilo que o mercado pensa, com aquilo que os banqueiros pensam, com o Lula nem tanto. Nesse sentido, Ciro Gomes é reconhecido pela sua capacidade técnica e pela sua persistência. Eu quero colocar um vídeo que o Ciro Gomes gravou, agora para a gente fazer um react, em que pra gente ler alguns pontos do que o Ciro está falando, do que é importante observarmos, para a gente analisar e comentar isso mais adiante, certo? Vamos assistir o vídeo do Ciro aqui, eu vou comentando tudo e depois a gente comenta com mais calma. Bora lá! Agora há pouco eu coloquei um texto no Twitter. A mensagem que eu quero passar ali é tão importante que eu vou contrariar a recomendação dos médicos de poupar a voz, porque estou me recuperando de Covid, e vou transformar, por amor à minha militância, por amor e respeito ao povo brasileiro, nesse vídeo. Eu quero repetir aqui em alto e bom som que eu vou até o fim com a minha candidatura. Eu não duvido. E que vou vencer no segundo turno. Eu já não turno. sei. Olha aqui nos meus lábios, eu não desisto. Se os que pregam o contrário tivessem inteligência política, um pouquinho, e um mínimo de amor pelo Brasil, eles saberiam que o risco maior para Lula e para a nação brasileira não está na permanência da minha candidatura, mas justo o oposto, na sua retirada, que é simplesmente, ouçam, impossível. Sem a minha candidatura, a tal polarização odienta aumentaria muito em um momento em que Lula estagnou ou cai e Bolsonaro se sustenta ou cresce. Porque a resiliência do genocida é muito menos ilógica do que aparenta e está fortemente ancorada, presta atenção, no antipetismo. Só isso explica por que um presidente que não governa, que não consegue controlar a inflação, o desemprego, a corrupção, a fome, a miséria, a destruição da Amazônia, a pandemia trágica, permanece dramaticamente competitivo. Isso só ocorre unicamente porque a sombra do Lula e do petismo escurecem o cenário, travam temporariamente, espere um pouco para ver, o debate e a percepção de que há alternativas. Mesmo que pensem e queiram o contrário, estas forças estão se transformando num verdadeiro risco para a democracia. Estas sombras obscurecem o debate porque não apresentam nenhuma proposta, repetem alianças nefastas, não fazem nenhuma autocrítica e só pensam em conchavo e aniquilamento de outras candidaturas autênticas, como a minha quer ser. Infelizmente, as suas presenças
deixa em pé de igualdade tanto a memória afetiva daqueles bons tempos fugazes, como também a memória das tramas macabras do Lula. Ou alguém acredita que 70% da população das regiões mais desenvolvidas votaram em Bolsonaro? Ou não foi pelo cruzamento da pior crise econômica com o mais generalizado escândalo de corrupção já desvendado em nossa história? Vocês pensam que a tragédia Bolsonaro apagou isso tudo? Não vem o perigo dessa memória macabra contaminar ainda mais o cenário, caso continue impedindo que o oxigênio puro do debate fortaleça nossos pulmões, nossos corações e nossas almas verdadeiramente democráticas? Sinceramente, eu só vejo uma remota saída para o lulismo. Muda agora o eixo da campanha, faça uma autocrítica e não insista em falsas soluções. Somente assim ajudariam o Brasil e não se colocariam mais uma vez como um risco para a democracia. Para mim, ao contrário, há um caminho sem limite de crescimento, porque eu tenho programa, tenho passado limpo e uma infatigável, escuta aí, disposição para a luta. Eu devo isso ao povo brasileiro, porque eu amo verdadeiramente o Brasil e quero o melhor para o nosso povo. Bom, vamos lá. Muita coisa para dizer sobre esse vídeo aqui. Primeiro que eu não nego, e seria estúpido negar, a disposição do Ciro de lutar até o final. Ninguém é candidato à presidência da República por 3 oportunidades, encarando uma quarta se não for muito determinado. Nisso é preciso reconhecer. Lula, Bolsonaro, Ciro e Dória são pessoas obstinadas. Cada um do seu jeito, cada um com seu perfil, cada um com a sua perspectiva. Lula, mesma coisa. Tomou não 3 vezes para ganhar na 4ª vez. Depois de encarar quase 2 anos preso, aos 76 anos de idade, encarar uma campanha novamente, tem muita obstinação também perante o seu desejo, a sua vontade. Bolsonaro botou isso na cabeça que seria presidente da República quando ninguém botava fé. Tanta dificuldade que ele teve de conseguir partido, conseguir aliado. Magno Malta não encarou ser vice de Bolsonaro porque ficou com medo de perder o Senado. Perdeu o Senado e perdeu o Ministério. Bolsonaro reconheceu isso. Outro obstinado. Ciro Gomes, eu já falei, Dória, quem botava fé em Dória para prefeito de São Paulo lá atrás em 16, quem botava fé nele para governador em 18, todas ele saiu atrás e conseguiu virar. Estamos falando de pessoas realmente determinadas. Nisso aqui a gente tem um ponto comum. Ciro se coloca como a única alternativa possível para a polarização e o antipetismo. Pois é. Segundo as pesquisas, sim. Só que é preciso convencer as pessoas já no primeiro turno a abdicar da polarização. Porque o que eu percebo é que existe uma identificação profunda de 60% a 70% do eleitorado brasileiro com esses dois nomes, Lula e Bolsonaro. E aí sobra pouco espaço para Ciro navegar. E o que a gente está vendo nas pesquisas é isso. Na hipótese de Lula estar ausente, sim, aí Ciro cresce, Ciro consegue até vencer Bolsonaro em segundo turno. Só que a real é que nem Ciro e nem a maioria de nós imaginou que o Lula estaria com capacidade de disputar a eleição já em 2022. Isso foi uma surpresa. Na verdade, se não fosse o escândalo da Vaza Jato, que desnudou toda a picaretagem, o conluio entre Ministério Público Federal e Justiça para, num esquema de lawfare, culpar Lula, colocá-lo, responsabilizá-lo por aquilo que eles não tinham as provas para culpá-lo, para sentenciá-lo, para condená-lo, o próprio Ciro sempre ressalta isso, o professor de Direito concorda com essa tese, Ciro estaria numa situação mais confortável. Contra Lula é muito difícil disputar. Contra alguém que já foi presidente da República por 2 vezes, e um percentual expressivo do nosso povo tem uma identificação sentimental, orgânica com Lula. Ciro tem consciência disso, como inteligente que é. Autocrítica do PT. Olha, eu já fui um desses, que achava que a autocrítica era necessária, tal, não sei o quê. Eu mudei de opinião. Por quê? Porque não era tradição política brasileira fazer autocrítica e não dá para cobrar exclusivamente do PT aquilo que nenhuma força política faz. Cadê a autocrítica dos militares em relação à ditadura militar? Cadê a autocrítica do lavajatismo em relação ao conluio feito entre Ministério Público Federal e Sérgio Moro e Justiça Federal? Cadê a autocrítica do Supremo quando se meteu no monte de roubada lá atrás e agora está sofrendo as consequências da desordem que eles mesmos provocaram e agora estão sendo emparedados? Cadê a autocrítica do bolsonarismo arrependido que fala, Bolsonaro nem pensar? Todos falam assim, Bolsonaro não dá, mas o Lula não dá também. E vou acabar votando em Bolsonaro novamente. A real é que a autocrítica, vai lá, cadê a autocrítica do PSDB?
Só Tasso Gereissati fez essa autocrítica em relação ao não aceite da derrota de 2014, que até hoje tem consequências nefastas para a democracia brasileira. Então é o seguinte, a fila da autocrítica tá grande, o PT é um dos elementos. Cobrar só do PT é um equívoco, Ciro, desculpe. Você tá equivocado nessa. Ciro fala que ele não tem limites para crescer, eu posso crescer sem limites. Não, é o que as pesquisas mostram. As pesquisas mostram que o potencial de voto de Ciro Gomes, até porque sua rejeição é maior que a de Lula, segundo os últimos levantamentos aí, da CNT-MDA, da Genial Quest, a rejeição de Ciro é maior que a de Lula. Então veja você que dos 4 candidatos mais competitivos, esses 4, Lula, Bolsonaro, Ciro e Dória, Lula é quem tem maior potencial de crescimento. Por quê? Porque sua rejeição é menor. Compreendem o cenário? Agora vamos para uma análise estrutural. Ciro não vai desistir. A pergunta é, o PDT vai bancá-lo até o final? Carlos Lupe é um cara, a história me permite afirmar isso de palavra. Já bancou a candidatura de Cristóvão Buarque contra o Partido dos Trabalhadores, já bancou a candidatura em 2018 de Ciro. Então, de fato, é um cara que gosta de investir, botar o nome do PDT para competir à presidência da República. Tem que se conhecer esse fato. Nesse contexto, somente uma pressão muito forte dos deputados, e isso está acontecendo, faria com que Carlos Lupe tirasse o nome de Ciro Gomes, não lhe garantisse a legenda, para um apoio em Lula já no primeiro turno. E aí a gente tem que chegar na questão do Ceará. Ciro Gomes, em todas as vezes que se candidatou a presidente da República, venceu em seu estado. As pesquisas agora mostram que ele está em terceiro lugar no Ceará, tal qual acontece no restante do país. Eu pego aqui a última Paraná Pesquisa, foi a última pesquisa que eu encontrei em relação ao Ceará. Exclusivamente no Ceará. Lula tem 44,4% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 25,8%, Ciro 14,4%. Um número muito maior do que ele tem no restante do país. Na última ele está com 7, 8, ele está variando nessa faixa, certo? Ceará, ele mostra força, mas uma força muito menor do que ele já ostentou em outros momentos. E veja você que no governo ao estado é um bolsonarista que está com chance de levar. É aquele tal do Capitão Wagner, aquele... mais um, né? Adepto da maloqueiragem institucional, que fica estimulando motim de polícia militar, quem lidera. A candidata do PDT, partido de Ciro Gomes, a Isolda Sela, está com 24,2 pontos percentuais, enquanto o Capitão Wagner, bolsonarista, atualmente no União Brasil, está com 46,5%. Chance de vencer e de resolver a parada no primeiro turno. A situação para Ciro Gomes não está fácil. Se a bancada do PDT perceber que vai esvaziar, talvez Lupe até banque o nome de Ciro Gomes, talvez até lhe garanta a legenda para disputar. Mas da cristianização, ou seja, o partido trabalhar em prol de Lula, abandonando a candidatura de Ciro Gomes, existe. Isso é real. Ciro tem sua militância muito fiel, convicta, engajada, principalmente aqui nas redes sociais. Transformar isso em voto é um grande desafio. Até o momento, Ciro não está conseguindo executar esse plano. Num contexto em que Lula está ali no vai ou não vai para vencer no primeiro turno, de acordo com as últimas pesquisas. Num contexto em que o PDT se sente fragilizado, os deputados do PDT, insisto, não é o Lupe pode até bancar o Ciro, mas os deputados se sentem fragilizados, com seu mandato em risco, sim, pode haver a cristianização do Chico, ó, do Ciro. Qual a consequência disso? Qual a possibilidade disso? Acontecer com Ciro Gomes o que aconteceu com Alckmin e com Marina em 2018. Eram candidaturas muito competitivas, de nomes consolidados da política brasileira, que tiveram resultados pífios nas urnas em 2018. Sim, Ciro pode marinar, Ciro pode alquimizar em 2018, em 2022, tal qual aconteceu com esses nomes em 2018. Precisamos aguardar. A real é que a candidatura de Ciro Gomes está sob ataque, estão tentando puxar o tapete dele e Lula está fazendo o jogo. Se tem deputado do PDT que quer ficar com ele, não se nega apoio, não se nega voto. Quero saber a sua opinião, por favor. Comentário aqui na fita, diga-me aí o que você pensa a respeito disso. Estão querendo puxar o tapete do Ciro? O PDT vai puxar o tapete de Ciro? Comentário na fita. Chegou até aqui, like, deixa o like esperto, o like maroto, o like que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Beleza? Se tá a fim de dar aquela fortalecida no canal, eu agradeço sinceramente. Mande o seu valeu aqui se curtiu o vídeo e claro, Pix, 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 Pix.
Mande o Pix também, tá aí disponível. Se transforme em membro aqui do canal, R$3. R$3. Míseros R$3 é a taxa mínima. Tem as maiores, se quiser, agradeço. Você se torna membro aqui do canal e garante a sustentabilidade do trabalho aqui de longo prazo. Eu tenho uma garantia de quanto eu vou receber, eu consigo focar mais, consigo melhorar os equipamentos. Estou querendo comprar um mic novo para dar uma melhorada no áudio. Se você puder ajudar, agradeço de coração. Lives do final de semana. Quem assistiu as lives da semana passada sabe que sábado não vai rolar. Eu tenho um compromisso com o Nando Reis. Ele vai tocar aqui em Goiânia. E eu vou lá com a Andréia assistir o show dele, com participação especial do Arnaldo Antunes, inclusive. Mas sexta-feira tem a Tirem as Crianças da Sala, e dessa vez especial. Eu e André Rodrigues vamos começar aquela prosa, aquele papo que vocês curtem. E vamos receber para trocar uma ideia Léo Razuca e Léo Bigode, os organizadores do Goiânia Noise Festival. O festival independente mais tradicional de Goiânia e um dos três, vai lá, talvez entre os dois. Goiânia Noise abriu pro rock, dos mais tradicionais do Brasil. Quer entender o que é um festival de rock, festival de música independente? Cola aqui com a gente na sexta-feira às 9 da noite, beleza? Rapaziada, ótima quinta-feira. O vídeo ficou mais longo, teve react, que você sabe, né? Ciro Gomes fala muito, eu também falo muito, junta dois, fala muito, dá um vídeo grande. Abração, rapaziada. Termino com um clássico. É nóis.